Quando parece que a novela Thiago Maia vai terminar, ela ganha um capítulo a mais. E a levar pelo tempo gasto nesse assunto e os valores envolvidos, na minha cabeça, eu já tenho uma resposta se o Santos deve ou não continuar nesse negócio e se esse jogador pode fazer todo o bem que a gente espera que ele faça mediante esse cenário que a gente está vendo por aí nas notícias. Estou de volta para mais um episódio do meu canal do Santos, para falar, óbvio, da negociação envolvendo Santos, Flamengo, Internacional e Thiago Maia. Mas antes de passar a minha opinião aqui para vocês, queria pedir para que vocês deem o like, comentem aí no vídeo, se inscrevam no meu canal do Santos, para a gente continuar falando do Peixudo e, claro, dando pitacos a respeito das notícias que vão saindo todos os dias a respeito do Santão. Beleza? Muito bem. O Thiago Maia está vindo para o Santos. Aparentemente parece que ele está vindo a pé, porque demora muito a chegar. A gente tem até amanhã para fazer as inscrições do Campeonato Paulista. A janela também se fecha. Os valores que se comentam são altos e a complexidade para fechar esse negócio também não está baixa. Então, a gente tem uma série de elementos aí que tornam essa história cada vez menos atrativa. E eu quero trocar uma ideia com vocês a respeito disso. Vou dividir em dois tópicos: o tópico técnico-jogador e o tópico negociação-valores. Falando sobre o Thiago Maia, em si é um jogador que eu gosto, acho que é um cara que viria para ser titular em uma posição do campo que a gente ainda não tem alguém que seja dono. Eu vejo, por exemplo, o Thiago Maia chegando para ser o camisa 5 do Santos, o primeiro volante, um cara que é bom na saída de bola, consegue construir bem o jogo, né? E é também um cara de pegada. É um volante que marca, é um volante que sabe fazer as duas funções. Então, pelo aspecto técnico, a contratação vale muito a pena. É um jogador que tem uma idade ainda boa, 29 anos, não é um veterano, é um cara que tem gás, tem intensidade, encaixa-se muito bem na proposta de jogo e de montagem de time que o Caixinha tem na cabeça. Não vou nem falar a respeito do fato dele ser identificado com o time ou não, isso eu acho que é o de menos, mas pensando num time que está em construção e que tem uma proposta de jogo de ser intenso, de marcar lá na frente, de ter jogadores no meio-campo que saibam fazer funções além do desarme, me parece o nome excelente. Traria. Mas entro agora no segundo ponto, a negociação. Desde lá de trás, antes de ter o Neymar e tudo mais, já se ventilava o nome do Thiago Maia. Um nome que vinha acompanhado de valores muito altos. A negociação do Thiago Maia, ela não é simples, não pelo fato de que o Santos precisa absorver uma dívida do Inter com o Flamengo e ainda pagar uma taxa de vitrine para o Internacional, que é um pedido do time gaúcho. Só nesses dois elementos eu já tenho restrições. O Santos pagar 4 milhões de euros e assumir uma dívida do Inter, eu acho ok pelo tamanho do jogador e pelo mercado que ele tem. Acho que é uma boa negociação. 4 milhões pelo Thiago Maia. Porém, adicional aos 4 milhões, a gente tem mais 2,5, que já tornam a negociação de um valor que eu não vejo como benéfico. Eu já acho que o Thiago Maia, por melhor que seja, não entrega o resultado de um jogador de 6,5 milhões. A gente tá falando aí que o Rolaser, que veio com toda aquela banca lá, veio com um valor aí ainda maior, mas você tem uma expectativa num cara que é mais jovem, num cara que é de criação, num cara que consegue trazer um outro tipo de benefício para o time. Um volante custar tudo isso, eu particularmente não enxergo todo
esse benefício que o Santos traria com o Thiago Maia nessas condições financeiras. Porém, tem mais um capítulo nessa história que é: o Thiago Maia tem uma dívida, tem um processo com o Santos. E aí a negociação é: ele abre mão dos juros e de toda a correção que teve dessa dívida e fica com o valor inicial, que falam que está em torno da casa de 16 milhões. Você tem um abatimento de um valor de um lado, com um aumento de um pagamento do outro, elas por elas, você falaria aí na casa, sei lá, de 30 milhões de reais, talvez, você vai estar pagando por toda essa operação ali, entre entrada e saída de dinheiro do Santos? Estaria ok, nessa janela mágica que o Santos está fazendo, onde dinheiro está brotando do chão, é um valor alto? É. Eu acho que 30 milhões, se fosse o valor mesmo final do jogador, estaria bem pago, né? 35 milhões, 35 milhões, vai para arredondar um pouco. 40 no teto, mas seria isso. O problema tá que na engenharia para fazer esse pagamento, você tem muitos pontos para você, muitas lacunas para você fechar e muitos pontos para conectar. O principal deles no momento é o Flamengo, depois que exigiu as suas garantias financeiras, e até aí tudo bem, o Flamengo acabou de levar um tombo do Inter. É natural que ele peça para o cara que vai vir assumir essa dívida uma garantia maior do que ele tinha até então. E nisso o Flamengo está coberto de razão. Ele tem que ter a garantia mesmo. Se ele tomou um chapéu do Inter, o Inter foi lá, usou o jogador dos caras e não pagou, e ele tá se sentindo otário nessa história, ok, entendo, o Santos não tem nada com isso. O Santos, para todo negócio, tem que apresentar a mesma garantia que vai pagar o valor combinado. Isso é simplesmente negociação, não tem nada de absurdo nessa pedida do Flamengo. O ponto que me incomoda nessa história, que me faz chegar à conclusão final desse caso é: no momento em que o Santos apresenta a garantia financeira, que seria usada ali as cotas de televisão para pagar o valor que deve ao Flamengo, né, o Inter, o Flamengo vai lá e pede uma outra garantia, uma garantia bancária. Ou seja, você fala que o valor que eu estou te prometendo que eu vou receber não é suficiente. Eu preciso ter alguém atrás, adicionalmente, para falar: esse valor vai ser realmente quitado se der alguma zebra nesse primeiro que ele está te garantindo. Não seria um problema se isso tivesse acontecido desde o começo. Se o Flamengo, desde o começo, falasse: eu quero a garantia financeira, eu quero a garantia bancária, eu quero a garantia espiritual que você vai me pagar isso aqui. Zero problema. É o negócio sendo combinado no início. Quando você começa a mudar essa regra no meio do caminho, é o que já começa a gerar um sentimento que, pô, se eles querem tanto receber esse dinheiro, deixa esse cara lá no Inter e eles que se virem com o Inter e o calote que eles já tomaram. E aí você vira o polo da negociação. E eu acho que é para onde isso está caminhando. Hoje, eu já acho que o Thiago Maia não vale tudo isso, todo esse esforço e toda essa energia que estão gastando com ele. Por mais que ele tenha feito concessões, por mais que ele esteja a fim de vir, por mais que ele tenha topado, eu acho que pelo desgaste feito até aqui, já não vale mais a pena. Se o Flamengo quer todas as garantias possíveis do mundo, ele tem todo o direito de pedi-las. Ele está certo em pedi-las porque ele não pode ser feito de otário, de trouxa de novo, como foi feito, como fizeram dele no caso do Inter. Agora, o que ele não pode é mudar a regra do jogo no meio do caminho. E aí, o Santos tem que se posicionar como agremiação. Você pode pedir o que você quiser. Eu vou te entregar o que eu entendo ser de direito. Então, se o Flamengo quer a garantia financeira, depois a garantia bancária, depois a garantia espiritual, eles podem pedir. O que ele vai ouvir do outro lado é: muito obrigado, nessas condições o negócio não faz sentido para mim. Passar bem, Thiago Maia. Uma pena, cara, mas o Flamengo, que é o cara que detém os seus direitos, infelizmente está exigindo coisas que eu não consigo chegar e que eu não acho que são justas nesse momento da negociação. Tudo de bom para você, seja feliz. Numa outra oportunidade, a gente pode negociar novamente. Entrega o envelopinho
os caras do Inter e falar assim, amigão, vocês estão devendo 4 conto pros caras lá do Rio. Se virem aí, tudo de bom para vocês. E acabou. Eu acho que nesse momento da negociação é fundamental, até como postura séria do clube, que o Santos se posicione firmemente dizendo: o que eu posso chegar é até aqui. Eu te dei a garantia que você me pediu. Se você quer uma garantia a mais, infelizmente eu não vou te dar, porque essa negociação já se arrastou demais. Eu já perdi oportunidade de estar com esse jogador treinando e podendo ser inscrito para a segunda fase de um campeonato regional e eu não tenho mais interesse na negociação. Se você fechar comigo agora, nos patamares iniciais que a gente conversou, a gente segue e encerra essa conversa. Se não, eu declino a negociação e saio do jogo, e aí você que vai se acertar com o Internacional. Na minha leitura, é isso que tem que ser feito. Qualquer coisa diferente disso é o Santos se eu não vou usar a palavra se rebaixando, porque eu acho que é muito exagerada, mas eu acho que assim, o Santos é sendo flexível demais numa negociação que ele está já se esticando para poder fazer caber no seu orçamento e fazer feliz todas as partes envolvidas, tanto o jogador, como o clube que não pagou, que é o Inter, como o clube que tem direito a receber, que é o Flamengo. Na minha opinião, já não vale mais essa conversa se tivermos que ir para uma segunda garantia que seja bancária, financeira, espiritual, democrática, de qualquer tipo. Eu acho que o Santos agora tem que ter uma postura firme, falar que nos moldes feitos anteriormente eu topo, nos moldes atuais eu tô fora. O jogador nessa aí fica esperando essa definição. Conta para mim nos comentários o que você acha. Manteria a negociação com o Thiago Maia? Já chutaria o pau da barraca? Acha que o Flamengo tá certo em pedir isso aí? Não acha? Conta para mim nos comentários. Não se esquece de dar um like e também de se inscrever no canal. Beleza? Tô de volta no próximo episódio do meu canal do Santos. Um abraço. Tchau.